diante do Criador. Para os anjos não existe parede, as portas, quando você entra no seu quarto e as portas estão fechadas, o anjo não precisa que você abra a porta, ele atravessa as paredes, tá certo? Então, alcançar esse nível de santidade e de espiritualidade está condicionado à nossa busca, à nossa aproximação dele. E nós estamos, querendo ou não, dentro desse processo de 49 dias que começou lá em Pessa, no segundo dia de Pessa, nós começamos a contagem do Homer, tá certo? Começamos a contagem porque o Senhor assim determinou que fosse contado. Esse tempo, para nós, ao longo dessa jornada que nós celebramos as festas, estava em casa pensando, quando se fala em festa, o que as mulheres pensam? Vamos perguntar aos homens, o que você acha que sua esposa pensa quando se fala em festa? Os homens concordam? É isso? Em como aparecer na festa. Vai ser roupa e calçado que elas vão se preocupar para não se apresentar para nós, tá certo? O pensamento, na verdade, é para que as pessoas se vejam bonita, né? Bem adornada, né? Com a sua roupa. Pode ser a roupa que você achar melhor, desde que seja com decência, né? Bonita. Pode ser de $1000, quem sabe, por aí, ou mais. Você pode vir trajado assim, tá certo? Por quê? O Criador não vai estar aqui olhando a sua aparência. Ele vai estar aqui olhando o seu coração. Então nós estamos dentro desse processo de contagem. E o Talmud diz bem assim, a natureza da obrigação de Sefirat HaOmer é contar. Essa é a obrigação. O Talmud diz, Usfarten lahem, vocês deverão contar por si mesmos. Eu não sei como nós estamos na questão de contagem. Nós talvez não alcançamos ainda o entendimento e a compreensão do porquê tudo isso, do porquê fazer esta contagem. O rito, ele é necessário. Eu sou um homem que dependo do rito. Faz bem para mim e eu me sinto mais próximo do Criador. Quando eu venho para o serviço da Torá, que eu me envolvo com o rito do serviço da Torá, eu me sinto mais próximo. Quando estou aqui, é totalmente diferente. Pronunciar cada palavra é algo muito glorioso, porque estou exaltando e glorificando ao Criador. Ivan não pode fazer por mim o que cabe a mim fazer. Eu não posso fazer pelo Francisco o que cabe a ele fazer. Assim é a Flavinha. Assim é a Grace Kelly, irmã Maria. Não podemos fazer por ela o que cabe a ela fazer. Então ele diz o que implica que cada um deve fazer sua própria contagem, individualmente. Isto significa dizer que há uma obrigação para cada pessoa de contar, de exprimir sua percepção de que outro dia de sua vida chegou, trazendo uma nova oportunidade para o crescimento espiritual. Há anos que eu vim tentando crescer e não consigo crescer, não é assim? Nós tentamos crescer e não conseguimos crescer, continuamos nanicos. Espiritualmente, não conseguimos superar as dificuldades, não conseguimos crescer como é o propósito. Porque em Pessa somos libertos da escravidão física, espiritual. E agora nós chegamos em Shavuot com que propósito? Receber Torá. Mas a Torá já está aqui. A Torá já foi recebida. O que nós vamos fazer? O que nós vamos celebrar? Nós vamos sim renovar nossos votos de fidelidade. 49 revendo, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu contei ontem, tombei hoje, levanto, reconto de novo. Continua, nós não chegamos aos 49 dias ainda. Tem o propósito de exprimir sua percepção de que outro dia de sua vida chegou,
trazendo uma nova oportunidade para o crescimento espiritual. Por isso a pessoa não pode cumprir sua obrigação de contar ouvindo a contagem feita por uma outra. Eu fiz a contagem ali, mas vocês têm que fazer cada um a sua contagem. Viu? Não basta só a contagem que eu fiz aqui. Eu também tenho que fazer a minha contagem. Eu tenho que contar o meu dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. 49 degraus que começaram lá na Páscoa e indo até Pentecostes. Tá certo? Nós não pensamos, nós não raciocinamos o porquê dessa contagem. Nós não nos pomos com responsabilidade. Por quê? Nós estamos aprendendo. A cada ciclo nós conhecemos um pouquinho mais. Imagine se nós estivéssemos em Jerusalém, numa festa, e convivendo ali, bem mais próximo do povo de Israel, e podendo ver como que eles fazem a devoção com que eles praticam o que está contido na Torá, né? É muito diferente. Eu estou passando aqui para vocês um conhecimento virtual. Por quê? Porque enquanto eu ensino, vocês imaginam, tá certo? Roberto falou algo de manhã que me levou ao Salmo 25. No Salmo 25 tem um versículo nessa tradução aqui, que diz o seguinte, Senhor, é 25 mesmo? É. O Salmo 25, versículo 8, nessa tradução, diz bem assim: misericordioso e justo é o Eterno, e por isto aos pecadores, diz sua Bíblia. O que ele diz ao pecador? Aqui nessa tradução diz que ele reensina. Ele reensina a oportunidade que ele dá, reensinando para nós a sua Torá. A cada ciclo, ele nos concede a oportunidade, porque o Salmo está dizendo que ele é misericordioso, ele é justo, justo é o Eterno, e por isto, aos pecadores, ele reensina o seu caminho. Interessante, não é mesmo? O Senhor nos reensinando. Demorou 7 semanas para chegar à montanha, o povo de Israel. O povo de Israel partiu do Egito em 15 de Nisan, primeiro dia de Pessa, e em 6 de Sivan, celebrado desde então como a festa de Shavuot. Eles se reuniram ao pé do monte Sinai e receberam a Torá de Deus. Há uma grande diferença porque nós sempre tentamos, ou o mundo cristão tenta, quando se trata de Pentecostes, eles excluem a Torá e colocam o dia de Pentecoste lá no cenáculo, quando o Criador soprou o seu Ruach HaKodesh sobre todos que ali estavam. Então o cristianismo, ele exclui a Torá, não uma data como recebimento da Torá, porque eles consideram abolida, tá certo? E colocam a descida do Ruach HaKodesh nesse dia de festa de Pentecostes. Mas, na verdade, queira o homem ou não, ele é o dia de recebimento da Torá. A descida de Ruach HaKodesh vem como uma capacitação ao ser humano para conseguir cumprir e obedecer a Torá. O Espírito foi derramado sobre nós, exatamente no dia de Shavuot, por quê? Para que nós sejamos capacitados a obedecer e a cumprir Torá. Eu posso não ter conseguido ontem, mas se eu não desistir, se eu persistir, Ele vai me ajudar e eu vou alcançar a vitória. Tá certo? Então, em 6 de Sivan, celebra-se Shavuot. Eles estavam ali ao pé do monte. A festa da Páscoa é a primeira festa fixa do ano no calendário judaico. Por isso, ela é muito importante, não só por ser a primeira festa, mas porque sem ela, não teria as outras festividades. Tá certo? Não haveria Shavuot, não haveria Sukkot e todas as demais festas, se não fosse a festa de Pessa, a festa de libertação. Amém?
E diz assim: a cada ano que celebramos a Páscoa, nós tomamos consciência do novo nascimento em Yeshua, da libertação das coisas do mundo. Eu tenho muito do que me libertar. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. E quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. As coisas de Deus, elas são o inverso daquilo que nós seres humanos imaginamos. Por isso lá em Coríntios o apóstolo Paulo fala assim que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Por isso que a igreja, a congregação, ela não é composta de homens e mulheres perfeitos. Perfeitos no sentido, eu poderia dizer, o filho do Roberto nasceu dentro da congregação, né, Roberto? E está aí crescendo, sem conhecer o mundão. Mas eu vim do mundão, tá certo? Como muitas outras pessoas que estão aqui também provaram do mundo. E nós vivemos uma luta constante com esses sentimentos dentro de nós. Nós não sabemos quando nós vamos estar naquele momento, como disse Davi, eu fui pego no dia da minha calamidade. No dia de meu maior desejo, de minha maior carência, eu não consegui suportar. Eu não consegui resistir. E aí acabo cedendo aos caprichos de minha carne. Por isso, a Páscoa, nós tomamos consciência a cada ciclo desse novo nascimento que há em Yeshua HaMashiach e da libertação das coisas desse mundo. Nós que cremos em Yeshua, para os judeus, é a libertação física da escravidão do Egito e o julgamento dos ídolos dentro dessas celebrações. A festa de Shavuot, que significa semanas, celebrada ao 50º dia após Bicurim. Bicurim é a festa das primícias, que é ligada à festa de Páscoa, reunia judeus de todas as partes do mundo em Jerusalém, a fim de oferecerem no templo os primeiros das 7 espécies. Shivat, frutos de suas colheitas. Shivat Haminim, que é o trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Acho que nós vamos ter bastante na nossa festa, né? Vamos comer os frutos da terra de Israel. Shavuot tem duração de 2 dias apenas e representa a festa com maior apelo às nações. Temos como tradição a leitura dos Aseret Hadevarim, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos são lidos na festa de Shavuot, além da leitura de Ruth. Também é costume passar a noite em claro. Difícil para nós, né? Os judeus passam a noite em claro, estudando a Torá e os profetas, em especial Jeremias e Ezequiel. Alguém aqui já passou a noite inteira de Shavuot? Já, Roberto? Conseguiu? Não. Quem toma remédio, então, misericórdia. É muito difícil você ficar acordado a noite inteira e ali estudar Jeremias e Ezequiel e estudar a Torá. Em Shavuot optamos por comer alimentos à base de leite, pois a Torá é comparada à nutrição do leite e à doçura do mel. No início comemorava-se nesta data apenas a entrega das primícias dos cereais nos dias do Beit Hamikdash, que é o templo em Jerusalém. Atualmente comemoramos a outorga da Torá ao povo de Israel. Nós, que aqui estamos como congregação compostas de não-judeus, nós temos por obrigação celebrar a festa de Shavuot como a festa da outorga da Torá ao povo de Israel. Tá certo? Nós temos esta obrigação. E a toda a humanidade, uma vez que durante esta festa a lei foi revelada, ela não foi dada, mas ela foi revelada no Sinai ao povo de Israel, de acordo com o Talmud, Agigá 12ª. O rei Davi morreu no dia de Shavuot. O famoso Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico, que é o misticismo judaico, também faleceu em Shavuot em 1760. Em Shavuot celebramos a capacitação espiritual para sermos testemunhas do Eterno neste mundo. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E isso chegou até nós que aqui estamos. Nas comunidades judaicas ao redor do mundo, nós temos em Shavuot uma noite inteira de estudos.
Não temos condição de fazer, né, Francisco? Comida e adoração. A comida não falta, viu? Está presente. Este é um costume muito antigo, onde passamos toda a noite estudando a palavra de Deus. Shavuot é também a festa dos tementes a Deus e dos prosélitos. Apesar do apóstolo Paulo ser totalmente contra a judaização de gentios, contra a circuncisão e a conversão ao judaísmo por parte de não-judeus, Paulo trabalhava arduamente para que os gentios aceitassem e recebessem ao Deus de Israel como seu Deus, e para que abandonassem os ídolos e deuses os quais adoravam. Em outras palavras, Paulo não pregava um evangelho sem lei, sem Torá, e não permitia que os gentios continuassem em seus caminhos de idolatria. Pelo contrário, ele trabalhava para que os gentios largassem seus ídolos e se voltassem ao Deus de Israel. Verdadeiramente, o que Paulo estava fazendo era cumprir as promessas que Deus deu aos profetas de Israel, onde não-judeus se uniriam a Israel na adoração ao Deus vivo, como nós fazemos hoje. E muitos povos virão e dirão: vamos todos subir ao monte do Senhor, rumo à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e para que andemos em suas veredas, pois de Sião sairá a Torá, e a palavra de Deus de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Poderia muito falar aqui sobre festa, porque a festa de Shavuot ela é muito cheia de conteúdo, muito rica, mas ela é uma festa de alegria, é festa. Tá certo? E quando se fala de festa, fala-se em dança, fala-se em cantar músicas, né, louvores a Deus. E eu espero ver esse momento em que as nossas festas sejam verdadeiramente de uma verdadeira alegria, tá certo? Onde nós possamos encostar essas cadeiras lá no canto e todos nós dançarmos juntos na presença do Criador, movido pelo seu Ruach HaKodesh. Colossenses capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas. Nós não celebramos essa festa, não chegamos lá ainda para celebrar, porque precisamos primeiro entender, para depois sermos praticantes, está certo? A festa da lua nova ou dos dias de sábado. A palavra sábado, Shabat, não corresponde somente ao 7º dia da semana. Shabat pode cair no dia de semana, numa quarta, numa segunda, numa terça, quando é uma celebração festiva, tá certo? Shavuot vai cair na quarta-feira, nós vamos celebrar, é um dia para ser um Shabat, né? As observâncias desse dia, é as observâncias como de um Shabat, ninguém trabalha, ninguém acende fogo, ninguém faz nada, tá certo? Então, quando o apóstolo está falando que ninguém nos julgue, mas no versículo 17, ele diz algo importante, que estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. No grego diz que no corpo. Esse corpo, não sei se refere ao corpo dele como homem, ou se refere a esse corpo formado como sua congregação. Lá em Levítico 23, 2 diz assim: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Adonai, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Foi o Criador quem determinou, foi Ele quem estabeleceu. Em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 30, diz assim: também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Adonai, o Senhor, todas as manhãs, que está falando dos sacerdotes, ao raiar do dia, e em todas as tardes, ao pôr do sol.
e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no Shabat, sábado, nas festas da lua nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Adonai conforme as normas e as escalas determinadas para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Então, dentro de cada celebração, de cada festa, nunca se deixou de oferecer sacrifício. Sangue era derramado em todas as celebrações festivas do povo de Israel. Mas a festa de tabernáculo de Sucote é aquela festa, estou confundindo, Shavuot, né? A festa de Pentecostes. O povo vinha com alegria trazendo os frutos de sua terra. Vinham de longe, um trazendo cabra, outro trazendo ovelha, traziam dos grãos da terra, todos com alegria para celebrar a festividade, receber de Deus ali a sua bênção. Mas ele fala aqui desses sacrifícios. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz que esses sacerdotes, que nas festas celebravam todos os sacrifícios, eles serviam num santuário que é uma representação e sombra. Lembra bem, de sombra ligado ao que Paulo fala em Colossenses 2, que estas coisas, estas celebrações, as festas que nós celebramos aqui, elas são sombras, tá certo? Nós estamos celebrando uma sombra, porque em parte, se formos olhar bem profundo, nós transgredimos porque nós não cumprimos a festa dentro da sua formalidade, como ela é estabelecida. Nós não trazemos dos produtos da terra, não é mesmo? Quem tem fazenda, quem tem cabeça de gado, alguém vai trazer o gado aí, Alfredo? Não? Para o sacerdote aqui? Não, ninguém traz nada para o sacerdote mais, tá certo? Mas nós a tomamos essa sombra e a vivemos, porque nós queremos chamar a realidade, nós queremos que se materialize no meio de nós a presença desse corpo de Yeshua HaMashiach, tá certo? Para que nós deixemos de viver a sombra e passamos a viver a realidade. Libertos, com alegria no coração, cheio da esperança dada por ele. Esses sacerdotes servem no santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Yeshua está lá no santuário dos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Roberto falou de manhã, e eu concordo, e é uma realidade, é verdade. Eu já era para mim estar morto aqui. Eu tinha que estar morto. E na verdade, o Senhor usa de bondade e misericórdia, e me concede a oportunidade, me reensina o caminho. A recontagem, tudo que fazemos a cada ciclo. Muitos podem estar cansados, mas isso vai, se você penetrar com todo o seu ser e a sua alma, você verá a diferença no dia da celebração, porque foi Ele quem determinou. Em Hebreus capítulo 9, versículo 6, diz assim: ora, logo após tudo isso, estar assim preparado, como foi mandado, o templo, o sistema sacerdotal, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais, sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 8. Dessa maneira, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Ele só foi manifestado, esse caminho para o Santo dos Santos, quando o véu do templo em Jerusalém foi rasgado de alto a baixo.
Ali abriu-se o caminho para todos nós irmos à presença de Deus. Foi isso que Yeshua disse para aquela mulher junto ao poço de Jacó: mulher, crê-me que é chegada a hora que nem aqui neste monte, nem no templo em Jerusalém, porque o Pai, Ele é Espírito, e não tem como conter o Pai, não existe, esse espaço aqui não o contém, de maneira que quando o Mishkan foi erguido no deserto, o que aconteceu no dia da inauguração? A glória de Deus se manifesta tão profundamente ali, que o homem em si não consegue ficar lá dentro. Quando Salomão inaugurou o templo, os sacerdotes puderam entrar? Não. Por quê? Porque só a glória dele já preencheu um local que ninguém suportava. Imagine a presença real dele, nós todos morreríamos. Que eu vejo as pessoas cantando as músicas e falam assim, pedindo porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Isso foi para Elias, né? Não vai ser para nós. Ele não vai me dar uma porção dobrada, porque ele deu somente uma vez para Elias, profeta. Ele deu para Eliseu, não é assim? Uma porção dobrada. Então não vai acontecer isso comigo hoje, tá certo? Por mais que eu busque o Senhor e procure me achegar a Ele. Por quê? Porque foi para um tempo específico, um local específico e para uma pessoa específica, porque havia uma necessidade específica naquele tempo. Tá certo? Mas quer dizer que Ele não pode fazer se houver uma necessidade específica? Só que nós temos uma tendência no coração de deixarmos que as pessoas nos idolatrem e de recebermos a glória para nós mesmos, porque pregamos bem, porque cantamos bem, né? Enche muito o nosso ego. Mas ele está dizendo aqui que o caminho não estava revelado enquanto aquele templo estava erguido ali. E no 70 aquele templo ele é destruído. O versículo 9 diz assim: esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita, uma consciência limpa. Tudo isso que nós estudamos e aprendemos hoje, nos mostra que todo aquele sistema sacrificial não teve condições de dar perfeição ao homem, de lhe dar uma consciência limpa e pura, não teve condições. Por isso a necessidade de se oferecer o sacrifício constante. Em Hebreus 10:1 diz assim: assim, considerando que a lei, que é a Torá, oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, que ainda hão de vir, benefícios que hão de vir. Nós estamos vivendo, a cada festa que celebramos, a cada porção da Torá que nós estudamos, nós estamos vislumbrando apenas benefícios que ainda hão de vir para nós. Nós aqui ainda usufruímos ainda já de um pouquinho. O Shabat para nós ainda não é um Shabat como será quando Yeshua estiver aqui, com a presença dele. A glória será muito grande, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Você está entendendo o que eu estou falando? Dessa sombra? Que nós vamos celebrar uma sombra? Concordam? Amém? O apóstolo Paulo está falando isso em Colossenses. Que ninguém nos julgue por causa disto. Tá certo? Porque nós vamos celebrar. Nós vamos ficar então inventando moda? Vamos inventar moda? Não. Nós não temos que estar inventando. Se nós mantermos o ciclo das sombras, nós vamos estar sendo elevados e vamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Lá em João 14, versículo 16 e 26, diz assim Yeshua: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem nos faz lembrar das coisas que nós estudamos
e aprendemos é o Espírito Santo. Se você não estuda, não tem como o Espírito Santo te fazer lembrar. Se você só conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o Espírito Santo só vai te usar em João 3,16. Todo o seu evangelismo lá fora será sempre em torno do versículo de João 3,16. Porque você não sabe outras partes da Bíblia. Por isso a necessidade de estudar a Torá, de aprender. Então ele nos ensinará tudo quanto ele nos tem dito. Em João 15, versículo 26, diz: mas, é Yeshua ainda falando, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, tá certo? O Espírito Santo procede do Pai. Por isso que eu não oro ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo faz isso por mim. Não, eu tenho que orar aquele que dá o Espírito. Eu oro ao Pai em nome de Yeshua para que Ele me encha com o seu Ruach HaKodesh. Porque Ele está dizendo aqui, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Mas você viu aqui o versículo anterior, ele fala que o Espírito, ele nos ensinará todas as coisas, e ele nos fará lembrar de tudo quanto nós temos aprendido, né? Tudo que nos foi dito. Então, esse Espírito da verdade procede do Pai. Para os cristãos, Pentecostes, é a descida do Ruach HaKodesh. Mas Yeshua está dizendo que esse Espírito, esse Consolador, ele vem para nos ajudar e para nos fazer lembrar de tudo que nós estudamos da Torá. Tá certo? Tudo quanto eles têm nos ensinado acerca da sua Torá. O papel do Espírito veio para isso, e mais ainda, esse Espírito da parte do Pai, ele testificará de Yeshua para nós. João 16, versículo 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Se Yeshua tivesse permanecido aqui, nós não teríamos o Espírito Santo, nós não receberíamos o Consolador. Hoje, esse Consolador está em todos nós. É Ele que te consola quando você, dentro da sua casa, onde eu não estou lá, não estou vendo, você prostra o seu joelho dentro do seu quarto e ora, é esse Consolador que se faz presente lá com você. É esse Consolador que quando você se prostra para orar, enquanto você ora uma coisa, Ele ora na presença do Pai aquilo que você realmente precisa. Porque o Espírito diz: Abba, Pai. Ele vai falar com o Pai aquilo que você realmente precisa. E muitas vezes não aquilo que você está pedindo, porque o Espírito conhece as nossas necessidades. E Ele pede diante do Pai por cada um de nós. Por isso que Yeshua tinha que ir. Ele não podia ficar aqui. Mas Ele prometeu enviar o Consolador. Atos capítulo 1, versículo 4 a 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ainda não havia se completado os 49 dias, tá certo? Porque a descida do Ruach HaKodesh se deu exatamente no dia de Shavuot, para capacitar, para nos fazer lembrar de tudo quanto foi ensinado. E nos é ensinado até hoje. Deus não deixou de derramar o seu Espírito Santo sobre os homens, não. E não deixou de derramar os seus dons espirituais sobre a sua igreja. Se você buscar de todo o seu coração, você receberá. Eu não tenho para te dar. Mas vos alevati. Bargedain diz elevanto adirabá decodiavus mishaim. Por que falo assim? Porque
eu recebi uma linguagem do meu espírito. Eu posso falar em línguas qualquer momento que eu quiser. Eu posso entrar dentro do meu quarto e orar somente em línguas. Tá certo? Às vezes eu sou pego de surpresa. Não sei qual é a necessidade, mas eu tenho e eu posso falar. Eu posso usar. Tá certo? Muitos vão crer dessa forma, mas quem está sendo usado, se sou eu sei. Não é assim? E essa promessa não é somente para José. Essa promessa é para todos. Como eu gostaria de ver toda essa congregação adornada com dons, visão, revelação, né? Dons de cura, dons de fé, dons de milagre. As promessas que ele nos deu. Atos 2, versículo 1 a 4 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas há algo muito importante que o profeta diz, para que nós venhamos a cair na realidade e entender que o Pai, Ele não se compraz em sacrifício. Davi escreveu isso e disse, porque o Pai, se o Senhor tivesse prazer em sacrifício, eu os daria. Seria muito mais fácil para mim trazer um animal para ser sacrificado. Mas Deus, Ele não se compraz no sacrifício, porque isso é exterior, é algo externo. Mas Ele busca aquele sacrifício que é interior, o sacrifício do coração, de dentro do coração. Por isso Ele fala assim através de Isaías, capítulo 1, versículo 13. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. Eu nunca esqueço, no dia de Pentecoste, quando estávamos celebrando aqui na ilha de Santa Maria, quando eu estava ali junto com o coral e o Senhor disse assim: irei e me voltarei ao meu lugar, até que todos se arrependam dos seus pecados e busquem a minha face. Estava tudo bonito, a congregação arrumada, né? Tudo muito bem feito. Todos nós ensaiamos com afinco, querendo mostrar um louvor maravilhoso, né? Agradável a todos quando ouvirem, todos ovacionassem. Discutíamos às vezes porque uma nota está errada. Ninguém via isso, né? Ninguém via isso, mas o pau quebrava aqui entre os músicos. Eita, nós, e a gente tinha que se segurar, né, já? Se segurar, porque a gente acabava se aborrecendo uns com os outros. E dentro de uma celebração, aí o Senhor vinha o quê? É uma convocação da parte do Pai, para um encontro dele com o seu povo. É diferente daquilo que Yeshua disse, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito diferente. Yeshua está todos os dias presente, onde houver 2 ou 3, ou com você mesmo, porque Ele faz morada em nós. Mas as celebrações são convocações de assembleias feitas pelo próprio Pai. E quando Ele vem para ver o nosso coração. Então naquele dia eu guardei, porque esse é um versículo de Oséias, que está lá em Oséias, ele citou um versículo de Oséias. Irei e me voltarei ao meu lugar, até que todos se arrependam dos seus pecados. E ali eu olhava assim, poxa, você teve uma festa bonita, né? Todo mundo cantou bem, as pessoas vinham dizer, nossa, tudo muito bonito. Mas eu não vi ninguém falar algo que aconteceu dentro do coração. Olha, eu recebi algo, eu tive uma revelação, eu tive uma visão, dentro do meu coração ardeu um fogo. O que é isso?
E Isaías, o Senhor usa Isaías para dizer ao povo de Israel: ó, vocês fazem tudo direitinho, vocês trazem sacrifício, vocês fazem isso, mas o sacrifício de vocês não está ligado ao coração. Isaías 1,14 diz assim: as vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Deus esperava atitudes boas de cada um do seu povo, e ele não encontrava atitude. Então de que adianta todo o sacrifício, você trazer todas as suas ofertas, todos os seus dízimos, todos os cereais da sua colheita, mas se o seu coração não está em harmonia entre a oferta e o Senhor, de nada vale. Desejo muito celebrarmos com alegria em nosso coração, com atitude no coração, tá certo? Com mudança de atitude. Eu já estou terminando. Romanos capítulo 14, versículo 15 diz: há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Ora, a palavra diz que ninguém se condene naquilo em que crê. Se o outro crê no ídolo e ele acha que aquele ídolo é que vai levar ele ao céu, a palavra já está dizendo: olha, tenha cuidado. Ninguém se condene, você está se condenando a si mesmo, através da sua crença, naquilo que você crê. Então deve-se ter o cuidado. Colossenses 2:20: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade, culto aos anjos, né? Põe talite, eu tenho uma igreja, eu até olhei Roberto hoje, e observei o talite do Roberto, ele sempre está caindo aqui, né? Aí o que acontece? Eu vi os irmãozinhos nossos, né, que estão aprendendo ainda, aí o talite deles está assim, igual ao do Roberto, fica daquele jeito, né? Não sabem ainda, eles estão ali, tentando fazer, e está ali um povo para ensinar, e ninguém quer aprender com aquele povo que recebeu para ensinar, ninguém quer, tá certo? Eu não posso fazer de qualquer maneira, mas a minha atitude tem que ser do coração, tá certo? Por isso não posso discriminar, porque o que vale é a atitude do coração da pessoa. Antigamente tinha gente que me cobrava: o seu tecido está arrastando no chão, não pode, você não lavou a mão na hora de fazer o kiddush. Eu era cobrado por tudo isso. De que adianta? Onde estão essas pessoas que me cobravam? Estão tudo lá fora no mundo. Religiosidade. E a palavra está dizendo: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a este sistema de valores do mundo? Não mais obedeçais às regras como estas. Não, tem que ser assim, você tem que fazer desta forma, são as regras do mundo. Aí quando chega aquele homem que bota dentro do gasofilaço um monte de dinheiro, e chega aquela viúva com uma moedinha, a diferença está ali mostrada. Né? A diferença. Enquanto o sumo sacerdote estava lá, buscando um jeito de matar Yeshua, as prostitutas estavam sendo libertas em Jerusalém. Os coxos estavam andando, os cegos estavam vendo. E o grande homem estudioso da Torá, conhecedor da Torá, estava lá no seu trono, sumo sacerdote, escolhido por Roma, ditando as regras, e vamos matar aquele homem porque ele está ficando popular, ele sabe mais do que nós, e a multidão está indo atrás dele. Nós vamos perder a nossa posição. Hebreus 9:10. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. O que foi abolido na lei, tá certo? Houve a necessidade, sim. O sistema sacrificial não existe mais hoje. Não existe você levar comidas e bebidas a um altar como oferendas ao Senhor. Não existe mais isso. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do
tempo da nova ordem. Estas ordenanças exteriores, que ordenanças exteriores? Trazer ali o bezerro, trazer ali o seu grão de trigo, o azeite, tá certo? Trazer como oferenda na presença do Senhor, porque era necessário aquilo ali. Aquilo foi necessário. Como é que os sacerdotes iriam se sustentar se o povo não fosse participante na vida dos levitas? E os levitas, ao fazer o ofício para o povo era abençoado e enriqueciam por causa da bênção do Senhor. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem, o perfeito sacrifício de Yeshua HaMashiach. Esta é a nova ordem. Há um rabino famoso aí, e eu vejo muitos que andaram conosco, que estão negando Yeshua. Eu gosto de ouvi-lo. O ensinamento dele tem muita coisa boa, mas ele não sabe falar de Yeshua. Eu tenho que olhar para ele, como Paulo escreve em Romanos. Há um véu posto diante dele, que ele não consegue entender, nem enxergar Yeshua. Mas nós não. E eu tenho que entender a posição dele. Hebreus 13:9, encerrando aqui. Vamos ficar de pé. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Se você botar sua confiança no seu dízimo e na sua oferta que você traz para ser abençoado pelo Criador, você não o alcançará, porque ele vai estar igual Caim. Caim levou do fruto da terra, mas não foi aceita a oferta dele, porque era oferendas exteriores, tá certo? E quando o Senhor falou, não sabe que se você proceder bem, você será aceito? Mas se o seu procedimento, se as suas atitudes forem maus, lembrai-vos, você será aceito, não será aceito. Mas se elas forem boas, então nós seremos aceitos pelo Senhor. Portanto, ainda é dia, tá ainda, né, Francisco? A festa, né? A nossa festa será dia 31/5 às 19h30, tá certo? Não quero dizer que você não vem arrumado, gente, vem bem bonito porque é festa, tá certo, mulheres? Os homens também vão se arrumar elegantemente, tranquilamente. Tá. É de quem? A Valentina? Tá. No próximo Shabat nós teremos aqui a apresentação da Valentina. Ok? A filha da Gabriela. É porque eu confundo que a mãe e a filha são tão parecidas. Gabriela e Osana, né? Então teremos a apresentação da Valentina. Estejam aqui no próximo Shabat para receber a Valentina no meio de nós. Então, queridos, nós temos que entender que estamos numa sombra. E os sacrifícios externos já se foram. Nessa celebração, o Criador ele virá aqui. E ele buscará um verdadeiro sacrifício no meu e no seu coração, no coração dos músicos, dos líderes dessa congregação, nos líderes de cada visitante que vier, de todos nós juntos. Que o Eterno nos abençoe. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Diz a tua palavra que não é por força nem por poder. Nós não queremos estar aqui, ó Eterno, porque temos medo de passar uma eternidade longe da tua presença. Nós queremos estar aqui porque por amar o Senhor. E por amar o Senhor é que nós buscamos fazer todas estas coisas, buscando entender, com zelo sim, mas zelo com entendimento e não sem entendimento. Porque se eu zelar sem entendimento, eu vou fazer acepção de pessoas.
Eu vou, Senhor, cobrar das pessoas e subjugá-las para dominá-las, para que elas façam o que eu quero e não o que tu queres. Porque o Senhor quer um coração quebrantado e contrito na sua presença. Por isso, Eterno, que seja a tua bondade sobre todos nós, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Faça a bênção. Vamos orar o Shema. Assim. Cadê a Estela? Está aí? Nós oramos por ela de manhã. Oramos. Mas a gente ora de novo. Nós oramos de manhã com ela. A nossa irmã Estela vai passar por uma pequena cirurgia. Nessa semana nós já temos ali o irmão Renato, todo mundo sabe. Firme e forte, ali está o seu filho, o Rafael, filho do Renato, que está aqui presente conosco. Sempre ele está aqui ao lado do seu pai, porque ama muito o seu pai. E sempre atende o convite, do seu pai de vir estar presente no meio de nós. Que o Senhor te abençoe, tá certo? E faça aquilo que somente Ele pode fazer em nossos corações,